Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos ver um pouquinho de operadores lógicos e operadores relacionais para poder chegar aos condicionais, que é uma ferramenta super poderosa para poder criar algoritmos mais inteligentes. E o que são os operadores relacionais? Os operadores relacionais são aquelas variáveis lógicas que respondem às palavras verdadeiro ou falso, e eles são o maior que, o menor que, maior ou igual, ou menor ou igual que, igual é diferente de. E isto basicamente são condições que vão nos dar se é verdadeiro ou se é falso. Nesta subrotina que a gente denominou de relacionais, a gente vai inserir duas variáveis, ou seja, dois números, A e o B. Aqueles números têm que ser inteiros. E depois a gente vai obter quatro respostas. A maior do que B, A menor do que B, A igual a B e A diferente de B. Então, se a condição se cumprir, ela vai ser verdadeira. Se ela não se cumprir, ela vai ser falsa. Sim. E a gente vai executar quatro caixas de diálogo com o seguinte texto. A variável A é maior que a variável B, e aqui a gente vai inserir a resposta 1. A segunda caixa de texto vai conter a variável A é menor do que a variável B. Dê uma olhada que aqui a gente tem a concatenação entre caractere, que está entre aspas, sim, e as nossas variáveis A e B, que estão sendo representadas como números inteiros. Sim? Então, as caixas de diálogo vão perguntar se é maior, se é menor, se é igual ou se é diferente. Sim? Que seriam os quatro operadores relacionais. E a gente vai colocar aquelas respostas. Vamos rodar o código para ver o que queda. Eu vou ingressar um número, ingresso o número 1. Agora ingresso o número 3. E ele vai executar estas caixas de diálogo aqui, né? Ele já tem as respostas aqui. 1 é maior do que 3? É falso. Então, dê uma olhada aqui, a resposta A maior do que B, ela é falsa. E ela está dando um operador lógico falso. Sim? Na segunda caixa de texto. 1 é menor do que 3? E de fato é. O que é verdadeiro, que era a resposta número 2. E aqui na caixa de diálogo, essa resposta aqui é de fato verdadeira. Depois, A é igual a B? Não, é falso. A é diferente de B, que seria o outro operador relacional, é verdadeiro. Agora vamos rodar com dois números iguais, a ver o que acontece. 2 e 2. Perfeito. 2 é maior do que 2? Não, é falso. 2 é menor do que 2? Também é falso. Agora, 2 é igual a 2, é verdadeiro, certo? E 2 não é diferente de 2, por isso aqui é falso. Eu quero que vocês enxerguem nesse código aí e que percebam o que está acontecendo com a sintaxe do código, o que está faltando, para comparar depois. Bom, a gente acabou de ver os operadores relacionais e eles se comportam basicamente como verdadeiros ou falsos. Eles são booleanos. E esses operadores relacionais, como que atuam entre si? Aí onde vem os operadores lógicos. Esses operadores lógicos servem para selecionar diferentes tipos de lógica de operação. Como que funciona? O operador lógico AND, ele vai selecionar o que estiver em conjunto nas duas condições, P e Q. O operador lógico OR, ele vai selecionar como verdadeiro qualquer uma das condições que esteja se cumprindo, tanto de P como de Q. E o operador lógico NOT, ele vai selecionar o contrário do que estiver acontecendo. Ou seja, se P for verdadeiro, então not P vai ser falso. Sim? Então, para o operador lógico AND, as duas condições têm que ser cumpridas para que a lógica seja verdadeira. Então, se P for verdadeiro e Q for verdadeiro, então P e Q
vai ser verdadeiro. Já se uma das condições lógicas não se cumprir, por exemplo, se P for verdadeiro, mas Q for falso, já PQ vai ser falso. A mesma condição para P falso e Q verdadeiro. E se P e Q são falsas, então o operador lógico E vai ser falso. Agora, para o operador lógico OR, qualquer uma das condições tem que ser cumprida para que ela seja verdadeira. Então, por exemplo, se P for verdadeiro e Q for verdadeiro, então as duas condições estão sendo cumpridas. Isso significa que a condição OR é verdadeira. Agora, se P for verdadeiro e Q for falso, ou ao contrário, P for falso e Q for verdadeiro, pelo menos uma das condições está sendo cumprida, e é por isso que é verdadeiro. Eu preciso só de uma que se cumpra no operador lógico OR, ao contrário do que estava acontecendo com o operador lógico AND. Aqui eu preciso que de fato as duas condições sejam cumpridas. Sim? E se P e Q forem falsas, nenhuma das duas condições se cumpre, então por isso que a junção OR, o operador lógico OR, é falso. Vamos dar um exemplo. No caso do operador AND, as duas condições têm que ser cumpridas para que o operador lógico seja verdadeiro. Neste caso, se eu tenho uma pessoa feliz, sim, e a outra pessoa está feliz, então todo mundo está feliz. Isso significa que o operador é verdadeiro. Todas as condições estão sendo cumpridas. Agora, no caso de que uma pessoa esteja feliz e a outra triste, então não todas as condições estão sendo cumpridas. Aqui vai ter alguém que vai estar triste. Isso significa que a condição não se cumpre em sua totalidade. Por isso que a condição é falsa. E já quando a condição não se cumpre, tanto para P como para Q, aí a condição é totalmente falsa. Sim? Já no operador lógico OR acontece um pouquinho diferente. Pelo menos uma pessoa está feliz. Então, uma pessoa está feliz, aqui as duas estão felizes, sim? E pelo menos uma das condições foi cumprida. Isso significa que a condição vai ser verdadeira. Ela vai ser falsa só quando todas as condições não sejam cumpridas. Sim? E aqui a gente vê que o operador lógico NOT, ele sempre vai ser o oposto da condição. Se a pessoa está feliz, então a condição NOT faz que a pessoa não esteja feliz, ou seja, esteja triste. Vamos dar uma olhada como que funcionam estes operadores lógicos E e O. Vamos criar a seguinte rotina com este nome, lógicos. A gente vai dimensionar 6 variáveis e dê uma olhada, todas como lógicas, todas como booleans. Sim? Então eu tenho uma resposta 1, 2, 3, 4, as mesmas respostas que o exercício anterior, e eu vou dimensionar mais 2 respostas aqui, a E e O, que seriam as condições. Olha aqui como aparecem as condições na minha linguagem de programação, AND e OR. Então, a gente fala para o usuário colocar 2 números inteiros, sim? Primeiro será 1 e o segundo 2. Ele vai mostrar 2 caixas de diálogos. A primeira, A é maior do que B? Falso, porque 1 não é menor do que 2, certo? E a segunda, 1 é igual a 2? Também é falsa. Por quê? Porque 1 não é igual a 2. E agora, o que aparece aqui? A resposta é 1 e 3. Dê uma olhada a resposta que o operador lógico está me dando. A resposta falso e falso. Então, o que é? Falso, como a gente tinha visto aqui. Falso e falso é falso. Então, a condição da resposta E, ela é uma concatenação da resposta 1 e da resposta 2. O que isso significa? Se eu tenho o meu primeiro A maior do que B e a pergunta 3, A é igual a B, se alguma das duas não está se cumprindo, então a resposta E vai ser falsa. E aqui no último código a gente tem falso ou falso vai ser falso. Por quê? Porque a resposta 1 era falsa e a resposta 3 era falsa. Então, falso ou falso era falso. Agora vamos tentar fazer um exemplo com algum verdadeiro aí.
Vamos rodar y colocar 2 y 2, ¿sí? 2 vai ser igual a 2, então significa que a resposta 3 vai ser verdadeira e o resto das respostas vão ser falsas. 2 é maior do que 2? Claro que não, né? Então, a primeira resposta é falsa. Vamos ver aqui. 2 é igual a 2, que seria a resposta 3. Ela é verdadeira. E agora, o que acontece com esta resposta E? Falso. E verdadeiro é igual a falso. Lembram? Para que o operador E seja verdadeiro, todas as condições tinham que ser verdadeiras. Se uma for falsa, então a resposta vai ser falsa. E o que acontece com o operador OU? O operador OU, pelo menos uma das respostas tinha que ser verdadeira, sim? E nós vimos que, de fato, uma das respostas era verdadeira, então as duas, sim? O condicional de toda esta resposta aqui é verdadeiro. No primeiro código que a gente executou, a gente escreveu ele, mas sem dimensionar as nossas variáveis. O que acontece nesse momento? Dê uma olhada. O Excel, quando ele executa este tipo de operação, ele consegue perceber que, de fato, estas variáveis que a gente representou são booleanas. Sim? E ele também consegue perceber que o número A e o número B são inteiros. Sim? Porque quando a gente não dimensiona as variáveis, ele vai tentar colocar por nós que tipo de variáveis elas são. Sim? Já no segundo código, a gente fez a especificação de todas as nossas variáveis booleanas, só que a gente não especificou os nossos números. Sim? Incluso a gente tem diferentes tipos de maneiras de colocar a especificação de variáveis. A gente pode especificar uma por uma, sim? Ou a gente pode, de fato, com alguma vírgula, ir especificando uma por uma, como a gente viu no exemplo soma. A gente dimensionou um número como inteiro, vírgula, outro número como inteiro e vírgula, outro número como inteiro. É muito importante que no começo você sempre dimensione as variáveis que vão aparecendo, porque quando o código fica muito longo, a optimização da memória fica mais importante. Vamos fazer 3 exercícios. No primeiro exercício, a gente vai, de fato, ler a variação cambial. O segundo, a gente vai transformar a temperatura em graus Fahrenheit para graus Celsius. E no terceiro, a gente vai calcular o montante final de algum capital investido com uma taxa de juros rendendo, beleza? No primeiro caso, vamos criar um algoritmo câmbio, certo? Então, câmbio, eu tenho que, primeiro, dimensionar as variáveis. Eu vou pedir para o usuário que coloque a quantidade de reais para ver a variação cambial. Reais. E eu vou dimensionar a minha variável, reais. Então, seria de reais. E também agora eu vou pedir que escreva a minha fórmula. Então, dólar igual a... Hoje a variação é... acho que 5,6. Então, vou dimensionar a minha variável, sim, de dólar, e vou escrever um quadro de diálogo com o resultado. Sei lá, vamos com 50 reais são praticamente 9 dólares. Vamos de novo, mais um exemplo, sei lá, 120 mil reais são hoje 21 mil dólares. Beleza, então esse aí é o primeiro exercício. Agora vamos para o segundo, da temperatura. O segundo exercício, a gente tinha que transformar Fahrenheit em graus Celsius. Então, vamos criar um algoritmo novo, subtemperatura. Então, vamos dimensionar as variáveis. Primeira variável, F de Fahrenheit com double, C de Celsius com double. E vou fazer a transformação para Celsius. Celsius igual a Fahrenheit menos 32. Vou pedir para que me mostre esse resultado na janela de verificação imediata. Aqui eu coloquei F igual, né, para poder gravar a minha variável F aqui. E vamos executar. Colocar, sei lá, 50 graus
Fahrenheit são 10 graus Celsius. Executar de novo. 286 graus Fahrenheit são 141 graus Celsius, beleza? Eu vou deixar para vocês fazerem este último exercício aqui, um exercício muito interessante de contabilidade. E agora a gente parte para os condicionais, sim? E o que é o condicional? Basicamente são condições, sim? E essa condição é a famosa if, e se, né? Então, caso eu tenha alguma operação lógica, se essa operação lógica for de determinado valor, eu vou fazer alguma coisa. Se não for, eu vou fazer outra coisa diferente. Então, vamos ver a sintaxe do pseudocódigo, como que ficaria escrito. Então, se alguma expressão minha for falsa ou for verdadeira, então vou executar algum bloco de ações, sim? Isso significa, se for verdadeira, eu vou executar o bloco. Se não for verdadeira, eu não vou executar aquele bloco. Vamos dar um exemplinho para este pseudocódigo, ou seja, se eu tiver dinheiro, o que seria a minha condição, então eu vou fazer uma viagem para Disney, sim? Aí esse pseudocódigo, transformado um pouquinho mais em valores mensuráveis, já poderia ser: se a minha variável dinheiro for maior do que 10.000, então vou escrever um Partiu Disney. Sim? Então, essa que seria basicamente a importância do condicional. E os operadores lógicos e relacionais simplesmente vão ser quem vai conformar aquela expressão do condicional. Sim? Deem uma olhada que este condicional é denominado simples porque basicamente só temos uma expressão. E lembre, o condicional ele só vai aceitar verdadeiro ou falso. O único que ele entende é se é verdadeiro ou se é falso. O que coloquemos nesta expressão só tem que ter isso daí, não pode ter outra coisa, senão ele vai dar erro. E a gente já pode partir para um negocinho um pouquinho mais complexo, que seria uma condicional composta. Até agora a gente só viu uma expressão, o if. Mas se eu quiser outra condição, por exemplo, aí onde vem o famoso se não, ou o else, sim? Como que ficaria a minha expressão? Se minha expressão for verdadeira, sim? Então faz o bloco 1. Agora, se não, se minha expressão for falsa, faz o bloco 2. Sim? Que são duas execuções de ações. Vamos ver como ficaria o exemplo anterior. Agora, se eu tiver dinheiro, então vou fazer uma viagem para Disney. Se não tiver dinheiro, eu vou ficar em casa. Deixando um código um pouquinho mais com a linguagem de programação, seria: se dinheiro for maior que 10.000, então escreva Partiu Disney. Se não, escreva chateado. Vamos ver dois exemplos. No primeiro exemplo, a gente vai ver se o número que a gente informar, ele vai ser par ou impar. E no segundo exemplo, a gente começa a criar já uma rotina um pouquinho mais focada, que neste caso seria o cálculo do IMC, que seria o índice de massa corporal. Sim? Então, vamos dar uma olhada como que fica o primeiro exemplo. Vou informar um número inteiro, logicamente, né? 2. 2 é par. Vou informar outro número, 3 é impar. Então, a primeira rotina, ela usa aquela função mod, onde ele está lendo se o resto da operação é 0 ou é 1. Aí, a partir daí que eu sei se esse 0 ou 1 é impar ou não. Vamos ver aqui a segunda rotina, né? Onde ela tem esta condição. E tem esta fórmula, o índice de massa corporal, ele é calculado como a massa ao quadrado vezes a altura. Então, eu vou colocar a minha massa corporal. Eu estou bastante gordo com esta quarentena. Então, aí vou colocar a minha altura. Ele está me dando que eu não estou no meu peso ideal. Eu tenho 27,7 de índice de massa corporal. Perfeito. Deixo para vocês fazerem em casa estas duas rotinas para poder praticar. Mas se agora a gente tiver várias condições que cumprir, por exemplo, a gente viu na primeira expressão if,
que a gente executava um bloco de ações. Depois a gente partiu para o bloco else, e a gente viu que, caso a primeira expressão fosse falsa, então ele ia executar outro grupo de ações, outro bloco de ações. Mas se eu tiver mais de um grupo de ações, eu nesse caso teria que colocar neste bloquinho aqui outro if por dentro, expressando um bloco diferentes tipos, né? Agora, se for verdadeiro, executa este cara aqui. Se não for, agora vou executar outro if. Sim? E aí ficaria um negócio eterno. Então, os caras já pensaram nisso aí e eles colocaram um mais se, ou seja, um if else. Esse comando vai permitir para nós criar a quantidade de condições que seja necessária para poder executar de uma maneira muito mais organizada o nosso algoritmo. Sim? Como que ficaria a sintaxe desse grupo de ações? Sim? Se a minha expressão for verdadeira, então executa o bloco 1. Agora, mas se a minha expressão 2 for verdadeira, então executa o bloco 2. Mas se minha expressão 3 for verdadeira, executa o bloco 3 e por aí vai. Até, se eu quiser colocar se não aconteceu nenhuma das minhas opções anteriores, executa qualquer outra coisa. Voltemos para o exemplo do pseudocódigo. Se eu tiver muito dinheiro, então eu vou fazer uma viagem para Disney. Mas se, aí eu estou aplicando outra condição, se eu tiver uma graninha, que possa ser que não seja naqueles 10.000 reais que eu coloquei antes, então eu vou descer a serra. Por quê? Porque existem diferentes tipos de condições intermediárias. Sim? E se não tiver nada, eu vou ficar em casa. Dê uma olhada como que aqui eu estou executando as três. O if, o else e o else if. Sim? If, ou se eu tiver muito dinheiro, que seria o if. Mais se, que seria o else if. Sim? E o se não, que seria o else. Ou seja, se não acontecer nenhuma destas duas, então fica em casa. Já levando um pouquinho mais para a linguagem de programação, ficaria deste jeito. Se a minha quantidade de dinheiro for maior ou igual a 10.000, então partiu Disney. Mas se eu tiver mais ou menos entre 5.000 e 10.000, então partiu Ubatuba. Sim? Agora, se eu não tiver nada disso aí, eu vou ficar chateado. Fazer o quê? Certo? E dê uma olhada como que, quando eu coloco a expressão entre parênteses, ela vai me dar o quê? Se meu dinheiro for maior que 10.000, ela vai ser verdadeira. Se não, ela vai ser falsa. Então, se verdadeiro, executa isto aqui. E esta de aqui, eu já estou colocando um operador lógico. Ou seja, eu tenho, se dinheiro for maior que 5.000 e dinheiro menor que 10.000. Então, se isto for verdadeiro e isto daqui for verdadeiro, então, só se as duas condições se cumprirem, eu vou executar este bloco de ações. Agora, se alguma destas duas condições não se cumprir, eu não vou executar este bloco de ações. Como que eu faria para executar se alguma destas duas for verdadeira? Eu simplesmente colocaria aqui o ou, sim? O or em inglês. Por último, vamos melhorar agora o cálculo do índice de massa corporal que a gente estava vendo. Dê uma olhada como que ficaria agora o pseudocódigo. Agora, se a minha expressão estiver, ou seja, qual que vai ser a minha expressão? Minha expressão vai ser que o índice de massa corporal esteja entre 17 e 18,5. Então, se meu índice de massa corporal estiver entre 17 e 18,5, então executa o bloco 1. Qual que vai ser o meu bloco 1? Vai ser o escreva abaixo do peso. Agora, se a minha expressão, o índice de massa corporal tem que estar entre 18,5 e 25. Tomem cuidado como vamos escrever isto daqui, né? A minha ação, vou escrever que o meu peso é o ideal. E por aí vai, sim? Vamos ver como que funciona agora. Eu estou de novo no 88. Minha altura acho que era esta daqui. Então agora eu já tenho
bem um pouquinho mais marcado como que está o meu índice de massa corporal. Ele está especificando que eu tenho um sobrepeso, certo? Sei lá, vamos colocar o peso de uma mulher que tem 60 quilos e uma altura de 1,67. Então, para mulher de basicamente 1,70 centímetros, ela tem que ter um índice mais ou menos de 21, 22 para estar no peso ideal, sim? Eu vou deixar aqui o código para que vocês pratiquem em casa, sim? E sobretudo para que enxerguem aqui o que a gente já viu. A gente viu como que dimensionamos as variáveis, sim? Que é super importante dimensionar para que não tenha muitos erros. Depois vocês podem praticar também, tirar esse dimensionamento e ver o que queda. Vocês vão introduzir dois parâmetros, a massa corporal e a altura. Aí vocês vão ter que colocar a conta, que seria que a massa pela altura ao quadrado. E a partir daí criar os condicionais. E deem uma olhada como que eu crio os condicionais. Eu crio eles com operador condicional, sim, maior que, menor ou igual, e com um operador condicional. Ou neste caso vai ser um e, sim? Então eu deixo para vocês praticarem com este código aqui. E também vou deixar outro exemplo aqui para vocês criarem, que é o exemplo da avaliação, sim? Vocês vão entrar 3 tipos de nota, que vai ser ler a nota da avaliação em grupo, a nota da avaliação individual, sim? E deem uma olhada que a avaliação em grupo, ela é um 40% da nota total, e a avaliação individual, ela é um 60% da nota total, sim? E a esto vamos adicionar um fator de ponderação, que é a quantidade de disciplinas que vocês aprovaram, que pode ir de 0 até 1. Isso significa que se no semestre vocês têm 10 disciplinas e dessas 10 disciplinas aprovaram só 5, então o fator ponderação vai ser de 0,5. Sim? Se vocês têm 10 disciplinas e dessas disciplinas vocês aprovaram 7, o fator ponderação vai ser de 0,7. Isso vai ter que estar aqui, certo? Então, vocês vão ler avaliação individual, pode ser de 0 a 10, a avaliação do grupo, pode ser de 0 a 10 também, sim? Só que elas estão ponderadas, um 40% e um 60%. E depois, isso daí vai ser ponderado novamente por a avaliação das disciplinas, que vai ser de 0 até 1, sim? Então, vamos supor, insira avaliação individual. Você é um cara que geralmente passou raspando, mas teu grupo foi muito bem. Tem um 10 no grupo, tem um 6 no individual, e aí você, do semestre, você só aprovou um 70% das disciplinas. Então, você vai para a recuperação. Sim? Porque tua nota deu 5,32. É o que está aqui no código que vocês vão ter que fazer. Sim? Se tua nota for maior do que 6, eu vou escrever que o meu aluno está aprovado com a nota final. Se a nota final for maior que 4, mas for menor do que 6, sim? Mais sim, então você vai ter que escrever que o aluno está em recuperação, como o exemplo aqui. E se a nota for menor do que 4, já o aluno foi desaprovado com aquela nota final. Sim? Então vamos supor, aí por último outro exemplo. O cara tem uma nota de 8 individual, mas o grupo tem um 7 grupal e o cara aprovou todas as disciplinas, então o aluno aprova com 7,6. Eu vou deixar aqui como exercício e agora é começar a treinar. Vamos começar a treinar bastante, porque já dá para fazer bastante coisa, bastante código, sim? E para a próxima aula a gente vai entrar nas estruturas de repetições. Com a estrutura de repetição já a gente vai conseguir fechar o mais importante de algoritmos aplicados a uma linguagem de programação. E a gente vai começar a exercitar bastante para que esta parte fique bem robusta, para que vocês consigam absorver do melhor jeito possível
E a partir daí começar a nos dedicarmos um pouquinho mais especificamente aos códigos, tanto numa primeira parte ao Excel e depois partir para conhecer um pouquinho da plataforma Arduino. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.